Brooks Ghost 14. Como eu ainda não falei sobre nenhum tênis dessa marca, vale comentar um pouco mais sobre ela também. Então, apesar de ser líder de vendas, que é líder do mercado nos Estados Unidos, a Brooks veio para o Brasil, se não me engano, em 2017, com vendas exclusivas pela Centauro. Sendo que nos Estados Unidos o Ghost é o modelo mais popular, é o modelo mais vendido. Ainda não se vê tantos modelos, tantas pessoas utilizando modelos da Brooks para prática esportiva, como a gente vê de outras marcas, como por exemplo Nike, Adidas, isso aqui no Brasil. Mas interessante saber que a marca teve interesse e tem intenção em alavancar suas vendas também aqui no nosso país. Agora, falando exclusivamente do Ghost, qual é a proposta dele, né? Então, ele é um modelo a princípio para ser ali considerado intermediário para treinos de rodagem. Então, estaria mais ou menos numa transição entre essas duas prateleiras, né? Qual que é o problema que eu vejo? Com relação aos tênis intermediários, que na minha opinião é onde ele mais se encaixa, ele está um pouquinho mais pesado do que muitos outros modelos intermediários que a gente vê. Então ele tem algo próximo ali às suas 290 gramas para o modelo 41. Então muitos modelos são mais leves que ele. Então esse é um ponto que eu considero relativamente importante. Porém, se a gente colocar ele como um tênis de rodagem, aquele tênis mais macio, eu acredito que a marca possua outros modelos mais interessantes, como por exemplo o Glycerin. Então, um outro aspecto também, e aí é muito pessoal, eu não achei ele tão macio quanto outros modelos de rodagem. Então, principalmente nessa região do antepé, a parte da frente do pé, eu acho que ele é um pouco mais rígido. Eu vi alguns reviews falando sobre esse modelo, que é um tênis muito macio, que ele já, como eu havia comentado, ele não é tão leve, então não poderia ser um tênis de intermediário, já seria um tênis de rodagem, que é um tênis muito durável também. Então ele seria mais para um tênis de rodagem. Para uma prova longa, por exemplo, ou para fazer algum longão, ele não seria a minha primeira opção. Por quê? Porque eu achei ele um pouco mais rígido, né, principalmente nessa região do antepé. Então, ele não seria o meu tênis principal para um treino longo, para uma prova longa, por exemplo, correr uma maratona, ele não seria a minha primeira opção. Então, isso é a minha sensação, a perspectiva que eu tive com relação a esse modelo. Então, destrinchando um pouco mais sobre o Ghost 14, começando pela parte da sola ou do solado, logo a gente já vê materiais de borracha injetada por praticamente toda a sola. Vai conferir maior durabilidade ao calçado e nesse caso também acredito que seja uma borracha muito boa, que dá maior aderência ao solo. Claro, isso vai depender também do solo que a gente correr, né? Mas acredito que nesse caso aqui tenha sido algo bem interessante. E se a gente se pegar a pequenos detalhes, não vai dar para enxergar tão bem, mas eles se atentam a esses pontos que são interessantes, né? Apesar de não chamar a atenção num primeiro momento, quando a gente vê é cheio de pequenos detalhes que eu acho muito interessante. Então aqui vem um 14, que é a edição dele, o volume 14 desse modelo do Ghost. Logo aqui o DNA Loft, que é o material de entressola utilizado no modelo, que eu vou comentar a respeito. Vem sobre a parte de Seattle, que é desenvolvido em Seattle, e logo aqui o logo da Brooks, quase não dá para enxergar bem, mas pequenos detalhes que acabam chamando a atenção com relação ao solado. Falando de entressola, é uma entressola em EVA, que eles chamam de DNA Loft, que é uma entressola um tanto quanto macia, mas a percepção que eu tive, né, é que é um pouco mais rígido, como eu havia dito, nessa região, principalmente do antepé, que é a parte da frente do pé. Então, uma certa rigidez. Ele não é um tênis tão maleável, tão flexível, né? Então ele tem uma certa rigidez, tanto para, se a gente quiser juntar as suas pontas, né, do calcanhar até a ponta do pé, ou fazer movimentos torsionais. Então eu achei, apesar de não ter nenhuma placa de estabilidade visível, eu achei ele um tênis muito estável. Então, principalmente quando eu estava correndo no parque,
tem que ir até um portão e contornar. Eu sinto muito em alguns calçados, alguns tênis de corrida, uma certa instabilidade. No Ghost 14 não, achei ele um tênis muito estável. Então isso chamou a atenção positivamente. Apesar de sentir ele um pouquinho mais duro nessa parte da frente do tênis. Com relação ao contraforte, já comentei em vídeos anteriores que eu gosto de contraforte que sejam um pouco mais rígidos. Então no caso desse modelo, ele tem uma placa de sustentação que ele de fato deixa essa região do contraforte um pouco mais rígida, que dá maior sensação de sustentação para essa região do retropé, que é a região do calcanhar, mais que a gente comumente chama, né? Então, um contraforte um pouco mais rígido dá essa sensação de maior estabilidade nessa parte de trás do pé. Então, ponto positivo, isso com relação à minha percepção. Além disso, ponto positivo para quem corre à noite. Ele tem um material refletivo no centro do contraforte, nas laterais do contraforte, aqui um pouquinho menos, e também na região da parte da frente do tênis, dos dois lados. Então, pontos interessantes também para quem corre à noite, pode se beneficiar por essas características. Vindo para a região do colar do tênis, ele possui um preenchimento de espuma, confere um pouco mais de conforto para essa região. Eu particularmente gostei, é de fato confortável. E aqui também, na palmilha, que é uma palmilha removível, vem o escrito dele de Cushion Neutral. Primeiro, porque ele tem a proposta de ter a maciez, essa sensação como se a gente estivesse pisando em almofadas, mas o que chama atenção é que ele é feito com materiais reciclados. Então, um ponto positivo também. Hoje muitas marcas produzem produtos com materiais reciclados, aí um ponto positivo também para o Ghost 14. A língua também possui um acolchoado, um preenchimento de espuma. O tamanho dela eu achei excelente, não me atrapalhou a hora nenhuma. E ela também possui um ponto para que possa ser passado os cadarços, ou seja, também auxilia uma maior estabilidade na língua para ela não ficar dançando muito nessa região do dorso ou do peito do pé. Então, achei muito bom. Com relação ao cadarço, ele é passado em passadores, ou os ilhoses, né? E ele possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais o 7º furo extra que eu sempre uso. Para correr, eu sempre uso o furo extra dos tênis. Mas para andar, eu sinto que não utilizar o furo extra, para mim, eu me sinto melhor. Isso, opinião e gosto pessoal. O cadarço, ele é achatado, não senti... E eu sempre dou 2 nós também, né? Mas não senti que ele desamarra fácil, não tive nenhum problema com relação a isso. E com relação ao cabedal. É um cabedal forjado em mesh. O que é mesh? Mesh é uma malha em tramas abertas. E nesse caso aqui, é um mesh em malha dupla. Ou seja, pontos positivos e negativos. Primeiro, com relação à durabilidade, como é uma dupla camada, ele tende a durar um pouco mais. Porém, a depender do local que você corre, horário que você corre, pode ser que esquente um pouquinho mais o pé. Qual foi a minha sensação? Em alguns dias, em horários específicos que estavam mais quentes, eu senti de fato esquentar um pouquinho mais o pé. Mas de maneira geral não foi algo que tenha me desagradado no modelo de maneira geral. Tá? Então foram apenas alguns horários que estavam mais quentes, que poderia também esquentar utilizando outro modelo. Mas como eu estava com ele, acabou esquentando um pouquinho o pé e pode ter relação devido ao material utilizado, que é esse mesh com uma dupla camada. Mas, por outro lado, ele também vai dar uma maior durabilidade. E a sensação que eu tenho desse modelo, sabe aquele senhorzinho que você vê correndo no parque com seus 80 e poucos anos? Aí a gente pensa, nossa, eu quero ser igual ele. É a sensação que eu tenho desse tênis. Por quê? Sensação que ele vai durar eternamente. Então, é um modelo que foi feito para durar muitos e muitos quilômetros. Então, eu corri com ele 116 quilômetros. A sensação é que ele está zero.
e que e será meu companheiro por muitos e muitos quilômetros ainda. Então, voltando ainda para alguns detalhes do cabedal, o logo na lateral dos dois lados da Brooks, e aqui como se fosse alguns detalhes emborrachados para conferir talvez um pouquinho mais da estética, não sei se tanta funcionalidade assim, mas o cabedal em si bem confortável também. Algumas outras características, é uma forma que não é tão larga, seria algo aí, uma forma padrão, uma forma média, para talvez um pouquinho estreita, mas que de fato dá o calçado como um todo, acho muito bem construído. O acabamento desse modelo, e acredito que da Brooks como um todo, excelente. Então me chamou muito a atenção com relação a toda a construção do tênis. E finalizando nessa parte anterior do tênis, parte do antepé, que a sola vem até um pouquinho mais à frente, fazendo parte aqui da biqueira, e uma biqueira interna que também auxilia na proteção dos dedos e maior sustentação, maior estrutura nessa região da parte da frente. Enfim, tá aí a apresentação do Ghost 14, esse que acredito que será meu companheiro ainda por muitos quilômetros, tem chão ainda para percorrer o Brooks. E você, já correu com algum modelo da Brooks? Já tinha ouvido falar nessa marca? Já usou o Ghost em alguma de suas versões anteriores? Comenta aqui para mim. Críticas, sugestões, deixe nos comentários. Se puder ajudar, se inscreva no canal, que em breve terão mais vídeos, mais reviews de tênis. E como eu comentei recentemente, outros vídeos também um pouco mais técnicos, falando sobre fisioterapia esportiva, relação de calçados, corrida com a fisioterapia, como a fisioterapia esportiva pode agregar com você que pratica esporte, atividade física. Enfim, não deixe de se inscrever no canal. Valeu, até mais!